sessão ordinária 19 de maio de 2015, representando todos os vereadores, funcionários da casa, imprensa, nossos funcionários municipais, nossa comunidade, senhores e senhoras mais presentes. Muito boa noite a todos, senhores. Hoje nós temos duas atas aí à votação, que é a ata de número 16 e a ata de número 17. Vou botar em votação, começando pela ata de número 16, bancada do PT, vereador Paulinho. Aprovada, senhor presidente. Vereador Jaime Lucas. Aprovada. Vereador Agroaldo. Aprovada, presidente. Vereador Fábio Dias. Aprovada, senhor presidente. Vereador Edson Molina. Aprovada, senhor presidente. Vereador Renato Rodrigues. Aprovada, senhor presidente. Vereador Rogério Moura. Aprovada, ata 16. Vereador André. Aprovada. Obrigado, senhores vereadores. A ata de número 16 de 2015 aprovada por unanimidade. Vamos à aprovação da ata de número 17, começando pela bancada do PT, vereador Paulinho. Aprovada, senhor presidente. Vereador Jaime Lucas. Aprovada. Vereador Agroaldo. Aprovada, senhor presidente. Vereador Fábio Dias. Aprovada, senhor presidente. Vereador Edson Molina. Aprovada, senhor presidente. Vereador Renato Rodrigues. Aprovada, senhor presidente. Vereador Rogério não vota nessa ata porque não está presente. Vereador André. Aprovada. Obrigado, senhores vereadores. A ata de número 17 aprovada por unanimidade. Registro de proposições com o vereador Paulo Burgo, secretário da mesa. Senhor presidente, demais colegas vereadores, senhoras e senhores presentes nesta reunião ordinária do dia 19 de maio de 2015, da CE GRC 021-2015, Bagé, 8 de maio de 2015, ilustríssimo senhor. Em atenção ao ofício número 74 de 2015, dessa Câmara Municipal de Vereadores de Machado, e proposição número 3 de 2015, da bancada do PSD, esclarecemos que o contrato do caminhão que prestava serviço à CE Distribuição em Pinheiro Machado foi encerrado em 2014. Em decorrência, foi elaborado um novo processo contemplando 3 caminhões que foram contratados para a Gerência Regional da Campanha, constando em contrato que devem permanecer sediados em Bagé para atender as demandas de toda a região. O referido contrato foi moldado pela administração anterior, baseado no modelo de manutenção e obras emergenciais. Por assim, estamos ao dispor para atendimento de todas as demandas deste município, encaminhadas através da agência CED, ou seja, CE Distribuição de Pinheiro Machado, com contemplação nos planejamentos elaborados pela regional. Pedimos excusas em não atender às solicitações em virtude das limitações contratuais e operacionais do momento, não nos permitirem sediar nenhum desses veículos diretamente na agência do município. Atenciosamente, Rui Mário de Freitas Marques, Gerência Regional da Campanha. Ao ilustríssimo senhor Giovanni Dutra Teixeira, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Pinheiro Machado. Gostaria de uma cópia. Do Ministério da Educação, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Presidência Comunicado CM 130646 para 2015, Brasília, 7 de maio de 2015. Ao presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Pinheiro Machado. De acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Educação conforme abaixo. Entidades, Cifrepais e Mestre, Colégio Estadual General Código Ribeiro. PDE, Educação Integral, parcela 01, data de emissão 06 de maio de 2015, no valor de R$ 13.450. Nota, para maiores informações sobre a liberação de recursos, siglas e legislação pertinentes aos programas mantidos por este FNDE, favor consultar o endereço www.fnde.gov.br. Correspondências encaminhadas ao Poder Legislativo seriam essas, senhor presidente. Agora entramos, então, nas correspondências expedidas do expediente do Poder Executivo Municipal. Ofício número 47, GATO SMA. Ao ilustríssimo senhor, ou ao excelentíssimo senhor Giovanni Teixeira, presidente da Câmara dos Vereadores. Assunto: informação. Senhor presidente, de conformidade com a legislação vigente,
Remeta a essa grade a Casa Legislativa o projeto de lei número 20 de 2015, que autoriza a alienação de bem imóvel. Atenciosamente, José Felipe da Feira, prefeito municipal. Projeto de lei número 20, de 13 de maio de 2015, dispõe sobre a alienação de bens imóveis e dá outras providências. Artigo 1º. Fica o município de Pinheiro Machado autorizado a alienar o seguinte bem imóvel: um terreno urbano situado nessa cidade, denominado lote número 49 da quadra H, com área superficial de 495 metros quadrados de frente norte, onde mede 17,50 metros, onde confrontos com a rua número 4, pelo lado sudeste, mede 33 metros, onde confrontos com Jaime Madruga, pelo lado oeste, mede 33 metros, e confrontos com os lotes dos números 50 e 51. De fundos ao sul, mede 12 metros e 50 centímetros, confrontando-se com o lote número 54, estando a 30 metros da Boca do Dutra, situado ao lado ímpar, setor 2, comarca de Pinheiro Machado, ofício de registros públicos, livro número 2, registro geral, folha 01, matrícula 3.127, proprietário, Prefeitura Municipal de Pinheiro Machado, com escritura pública da Governadora de Pinheiro Machado, livro número 152, folha 129 a 131, de 21 de março de 1985, destinando a moradia popular. Artigo 2º. O valor do lote a ser alienado será de R$ 17.000, parcelados em 180 meses, tendo como parcela inicial no valor de R$ 94,45, sendo as parcelas corrigidas anualmente pelo INPC. Artigo 3º. Os interessados na aquisição do futuro imóvel será selecionado o preenchimento de condições e requisitos conforme a determinação do Conselho Municipal de Habitação. Artigo 4º. O adquirente não poderá atrasar o pagamento de mais de 3 prestações mensais consecutivas ou alternadas, bem como nos casos de inadimplemento ou infrações contratuais. O Executivo deverá dar por rescindido o contrato de pleno direito mediante notificações pré-notórias de 30 dias ao adquirente para construí-lo em imóvel, resolvendo-se todas as obrigações contratuais para ambas as partes. Artigo 5º. A alienação será gravada com cláusulas de inalienabilidade e impenetrabilidade, vedadas quaisquer cessões, transferências, empréstimos ou alienações do lote ou do contrato por ato intervir, salvo as transmissões em causa mortes na forma da legislação civil. Artigo 6º. O adquirente não poderá alterar a destinação do imóvel vedada a locação do mesmo ou de suas benfeitorias, assim como o empréstimo ou sua cessão. Nesses casos, o imóvel retornará ao pleno domínio do município, resolvendo-se o contrato automaticamente livre e desembaraçado de quaisquer outros derrogados as cláusulas de inalienabilidade e impenetrabilidade, por ato unilateral tão só do Executivo, sem que caiba ao adquirente qualquer indenização, direito de retenção ou devolução das prestações já pagas pelo empresário. Segundo, no caso de descumprimento do estipulado no caput deste artigo, e também em caso de alienação do imóvel dentro do prazo de concessão, também ficará o concessionário proibido de participar pelo prazo de 10 anos de futuros projetos semelhantes e que vierem a ser desenvolvidos pelo município de Pinheiro Machado. Artigo 7º. Ensejará ainda a rescisão do contrato, a mudança de domicílio do concessionário para outro município, retornando o imóvel ao posse do concedente, que informará de imediato ao Conselho Municipal de Habitação para dar correto destino ao mesmo. Artigo 8º. As importâncias pagas a título de ocupação durante o prazo de concessão serão consideradas amortizações ao atingir o valor da variação do imóvel. Ensejarão, desde que cumpridas todas as obrigações e condições do contrato, a outorga da escritura definitiva de propriedade ao funcionário, seu cônjuge, sobrevive ou seus herdeiros pela ordem legal de sucessão. Artigo 9º. Se ocorrer o falecimento do adquirente durante o período de amortização do imóvel,
Este passará automaticamente aos herdeiros, que deverão cumprir todas as obrigações do concessionário, estando o imóvel em atraso na data do falecimento. Os herdeiros deverão atualizar as prestações para que possam ter direito ao uso do mesmo. Artigo 10º. Nenhum interessado poderá adquirir mais de um imóvel. Artigo 11º. Os interessados já beneficiados com outros projetos de habitação popular em qualquer época não poderão habilitar-se como concessionário neste loteamento. Artigo 12º. Da escritura pública definitiva deverá constar todas as condições constantes dessa lei, com a inclusão das cláusulas mencionadas no artigo 7º do presente diploma legal e mais a seguinte: 2 pontos. Parágrafo único. A execução de estabelecimentos que vendam exclusivamente gêneros alimentícios de vestuário. Fica proibida a instalação de outras atividades que visem lucro na área onde se localizam os imóveis, salvo quando a municipalidade julgar em contrato, respeitando sempre o atendimento e as necessidades da população. Artigo 13º. Da elaboração do respectivo contrato de concessão de direito de uso, igualmente deverão ser rigorosamente observadas as condições constantes desta lei. Artigo 14º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, já que o prefeito Paulo Machado, em 13 de maio de 2015. José Felipe da Feira, prefeito municipal. Acompanha também, senhor presidente e demais colegas vereadores, a justificativa do projeto de lei número 23 de maio de 2015, que dispõe sobre a alienação de bens imóveis da outras providências. José Felipe da Feira, prefeito municipal. Aqui também temos a portaria de número 6.641, de 7 de maio de 2015, que designa a Comissão de Avaliação de Bens Imóveis, que o prefeito municipal, por uso de condições legais, de conformidade com a portaria do município, resolve. Artigo 1º, designar a comissão composta por Francisco de Paula Rosa Escobar, administrador de negócios, Miriam Vaz Bragança, corretor de imóveis, e Jordão Gomes, também corretor de imóveis, para sobre a presidência do primeiro, analisar e avaliar os seguintes imóveis, que é aquele que é citado no referido projeto de lei. E aqui também consta o auto de avaliação, que aos 12 dias do mês de maio do ano 2015, nessa cidade de Pinheiro Machado, Estado do Rio Grande do Sul, reuniu-se a comissão de avaliação designada pela portaria 6.641 de 7 de maio de 2015, para analisar e avaliar o imóvel assim escrito. Aí, toda a descrição do terreno, e eles atribuem aqui o valor para fins de alienação por parte do município, atribuindo ao referido imóvel o valor de R$17 mil. E como nada mais houve tratado, deu por o presidente, o senhor Francisco de Paulo Rosa Escobar, encerrar os trabalhos, porque para que surta os efeitos legais, lavou-se o presidente de auto de avaliação, que vai diretamente assinado pelos integrantes da Comissão de Avaliação, Francisco de Paulo Rosa Escobar, Comissão de Avaliação Presidente, Miriam Bragança de Oliveira, Comissão de Avaliação Membro, e Jordano Gomes, Comissão de Avaliação Membro. Ofício número 46, GAB SMA. Procedido o senhor Giovanni Dutra Teixeira, presidente municipal do Rio Grande do Sul. Assunto e informação. Referente ao ofício número 87 de 2015. Senhor presidente, atendendo o contido do documento de referência, informamos o que segue. Vereador Jaime Irã Fernandes Lourdes, proposição de 2024 de 2015. A proposição já foi objeto de projeto de lei encaminhado ao Legislativo Municipal para análise e votação. Vereador Giovanni Dutra Teixeira. A proposição de número 12 de 2015. A proposição foi encaminhada à Secretaria Municipal de Obras e Associação Transporte e Trânsito para atendimento tão logo seja possível. Vereador Fábio Ferreira Dias. Proposição de número 15 de 2015. A proposição foi encaminhada à Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social para análise. Proposição de número 36 de 2015. Conforme mencionado no vídeo de informação, este deve ser encaminhado diretamente ao laboratório, de acordo com a justificativa onde consta. Propõe que após a tramitação documental seja enviado ao laboratório de análise clínicas Rita de Cássia o seguinte pedido de informação. Atenciosamente, José Felipe da Feira, prefeito municipal. Não sei se o vereador entendeu aqui direitinho. Está perfeitamente entendido, secretário. Ofício de número 121 de 2015, SMSAS. Machado, 13 de maio de 2015, alvo no explícito do senhor Giovanni Teixeira, presidente da Assembleia Municipal nessa cidade.
Assunto: empréstimo. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente e reportando-me ao ofício 37/2015 SMSAS, datado em 11 de maio de 2015, assinado pelo secretário Ronaldo Costa Maduro, sirvo do presente para solicitar o ingresso de pendência desta casa, legislativa para a audiência de apresentação das contas do relatório de monitoramento da gestão de saúde, que seria realizado no dia 16 de maio corrente, às 9 horas para o dia 20 de maio de 2015, às 9 horas. O presente pedido justifica-se por motivo de viagem do secretário municipal de saúde da cidade de Porto Alegre para discussões dos repasses do governo para a atenção básica do município. Na certeza de sua compreensão e colocamos à sua disposição, subscrevendo atenciosamente Fernando Pereira dos Santos de Castro, chefe do Departamento de Administração Geral. CAPES Cassininhos, Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social, convite. O CAPES Cassininhos de Pinheiro Machado convida para participar das atividades da Semana de Luta Antimanicomial. Faremos atividades internas bem como externas a fim de enfatizar essa data na reforma psiquiátrica. Abaixo segue toda a programação, onde começou dia 18 de maio, 19 de maio, 20 de maio, 21 de maio e 22 de maio. Pinheiro Machado, em 15 de maio de 2015, ofício número 48 da ABSC, ao excelentíssimo senhor Giovanni Teixeira, presidente do Municipal do Pinheiro Machado. Assunto: envio de relatório e audiência pública. Anexo: demonstrativo simplificado do relatório resumido da execução orçamentária. Demonstrativo da despesa com o pessoal. Senhor presidente, encaminho o demonstrativo simplificado do relatório resumido da execução orçamentária referente ao segundo bimestre de 2015, bem como o demonstrativo simplificado do relatório da gestão fiscal referente ao primeiro quadrimestre de 2015, os quais solicitam a publicação no mural desta casa, conforme determina a lei de responsabilidade fiscal. Segundo, solicito também a confirmação de audiência pública para o dia 27 do corrente mês, para tratar do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2015. Atenciosamente, José Felipe da Feira, prefeito municipal. Acompanha, são 3 folhas que foram o relatório. Pinheiro Machado, em 14 de maio de 2015, ofício número 49 da SMA, ao executivo do senhor Giovanni Teixeira, presidente dos vereadores de assunto e informação. Senhor presidente, atendendo a solicitação do vereador Edson Manuel Molina de Oliveira, conforme cópia anexo, encaminho as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto. Atenciosamente, José Felipe da Feira. Acompanho o memorando número 11715 para o prefeito municipal José Felipe da Feira, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Assunto: resposta de encaminhamento 051 ADM. Vereador Molina está à sua disposição, então, toda a documentação aqui. Inclusive, a solicitação que foi feita ao vereador através do edital 00515, que fala sobre a seleção de professores de séries iniciais, incluindo os nomeados previamente para o vereador Molina. O ofício número 51 da AFSMA, em 19 de maio de 2015, ao excelentíssimo senhor Giovanni Teixeira, presidente da Municipal do Vereador de Machado. Assunto: solicitação. Senhor presidente, solicito a restituição do projeto de lei número 20 de 2015 para adequações necessárias. Atenciosamente, José Felipe da Feira, prefeito municipal. Portanto, o referido projeto de lei número 20 deu a entrada nesta casa, logo mais o próprio presidente dará o despacho da restituição do referido projeto ao executivo. O ofício número 50 da ABSC, do senhor Giovanni Teixeira, presidente municipal do Vereador de Machado. Assunto: informação referente ao ofício número 89 de 2015. Senhor presidente, atendendo ao contínuo do documento de referência, informamos o que segue. Vereador Fábio Ferreira Dias, a proposição de 37 de 2015. Como era do conhecimento do vereador proponente, o município contava com a casa de passagem. No entanto, na gestão anterior, foi dada nova destinação ao local, sendo que, neste momento, o Executivo Municipal e o Ministério Público estão buscando alternativas para a reativação da casa. Vereador Edson Manuel Molina de Oliveira, proposição de número 4 de 2015. Registramos a solicitação constante na proposição.
Proposição de número 41 de 2015. A proposição foi encaminhada à Secretaria Municipal de Obras, Viação, Transporte e Trânsito para atendimento das possibilidades do município. Proposição de número 42 de 2015. Os eventos desenvolvidos dentro da semana do município foram aqueles constantes da programação divulgados no site da Prefeitura Municipal, www.pinheiromachado.rs.gov.br. Pinheiro Machado, 137 anos, e não foram efetuados repasses às entidades. Atenciosamente, José Felipe da Feira, Prefeito Municipal. Ofício de número 28, 2015. Gabinete de Secretaria. Secretário Pinheiro Machado, 19 de maio de 2015. Senhor Giovanni, através do presente, vimos convidar a Câmara Municipal de Vereadores a participar juntamente com nossa secretária do dia do desafio, que ocorrerá no dia 27 de maio. Para isso, solicitamos que nos coloque à disposição o funcionário Gabriel Medeiros, que também é acadêmico de Educação Física, para acompanhar o diretor de desportos, Lorenzo, para ir nas repartições públicas e votorantizimentos. Serve de contar com a sua parceria, desde já agradecendo atenciosamente Marilete de Souza Pérez, secretária municipal de Educação, Cultura e Desportos, ao senhor Giovanni Bruno Teixeira, presidente do Vereadores Pinheiro Machado. Ofício de número 52, GAB SMA, em 19 de maio de 2015. Excelentíssimo senhor Giovanni Teixeira, presidente da Câmara dos Vereadores Pinheiro Machado. Assunto: remessa o documento referente à proposição de número 20 de 2015. Senhor presidente, remeto o ofício número 122 de 2015 da Secretaria Municipal de Saúde e Ação Social, com as informações solicitadas na proposição 29 de 2020, de autoria do vereador Renato Rodrigues. Atenciosamente, José Felipe da Feira, prefeito municipal. Acompanha todo aqui o encaminhamento do ofício, documentos como o ofício 122 de 2015, assinado pela Carmen Araújo, enfermeira Visa Pinheiro Machado, do secretário de Saúde, Ronaldo Madruga, também documentos do Fundo do Ministério da Saúde. Toda essa documentação acompanha junto ao ofício enviado à casa. Senhor presidente, então, no momento seriam esses os relatos. Também temos protocolados na secretaria desta casa, proposições da bancada do PDT, do PSDB, do Partido Progressista e também da bancada do PSD. No primeiro momento, seria esses encaminhamentos, senhor presidente. Obrigado, vereador Paulinho, secretário da mesa. Vereador Rogério Gomes de Moura, relator da Comissão de Constituição e Justiça. Boa tarde, presidente, meus colegas vereadores, senhoras e senhores que nos assistem. A Comissão de Constituição e Justiça reuniu-se segunda-feira, ao meio-dia. Temos 4 projetos que estão tramitando na Comissão de Constituição e Justiça. O projeto de lei número 14, de 9 de abril de 2015, que define a área urbana como zona especial de interesse social, estava aguardando a audiência, foi feita, portanto, por unanimidade, foi passado para a Comissão de Orçamento, Finanças e Controle Externo. Projeto de lei número 16, de 8 de maio de 2015, que institui a Semana Municipal de Capoeira, também, devido à orientação jurídica, por unanimidade, foi passado para análise da Comissão de Orçamento, Finanças e Controle Externo. Projeto de lei número 17, autoriza a concessão de uso de imóvel do município, Associação Esportiva e Recreativa Cacimbinhas. Por unanimidade, através dos vereadores presentes, remeteu também o projeto para a Comissão de Orçamento e Finanças. E o projeto número 19, que dá nova redação ao artigo 2º da Lei número 4.171, a comissão decidiu por unanimidade aguardar parecer do IGAM e, portanto, permanece na Comissão de Constituição e Justiça. Era isso. Obrigado, vereador Rogério. Vereador Paulinho, relator do Conselho de Orçamento, Finanças e Controle Externo. Senhor presidente, nós temos na Comissão de Orçamento, Finanças e Controle Externo a prestação de contas
referente ao ano de 2012, na qual sempre quando o senhor pede para nós fazermos a leitura do relatório, como nós não temos nenhum projeto de lei tramitando agora na próxima sessão, sim, que foi encaminhada pela Comissão de Orçamento, pela Comissão de Constituição e Justiça, nós então redigimos uma ata e um relatório final sobre as contas de 2012, ela tem um prazo, um trâmite legal a ser cumprido. Então foi redigida uma ata da Comissão de Orçamento, Finanças e Controle Externo, a ata de número 3 de 2015. Aos 18 dias do mês de maio do ano de 2015, reuniu-se a Comissão de Orçamento, Finanças e Controle Externo da Câmara Municipal de Vereadores do Pinheiro Machado, às 10 horas, sob a presidência do vereador Jair Miranda Fernandes. A reunião contou com a presença dos vereadores Paulo Roberto Brugal, relator, Luiz André Valente Gregório e Fábio Ferreira Dias, que é o suplente que foi chamado para nós termos quórum. Para analisar o processo de contas do município referente ao exercício de 2012. O referido processo de contas deu entrada no Poder Legislativo Municipal no dia 8 de maio do corrente ano, sob o protocolo número 506 de 2015. O processo deu entrada em plenário na última reunião do dia 12 de maio do corrente ano. No dia de hoje, portanto, ontem, dia 18 de maio do corrente ano, o processo deu entrada e começou a ser analisado pela Comissão de Orçamento, Finanças e Controle Externo, que registrou os apontamentos. Foi realizado um breve estudo com base no regimento interno, capítulo 6 da fiscalização das contas do município, seção do julgamento das contas de exercício. A comissão, através do relator, solicitou a presença do presidente do Poder Legislativo Municipal, o vereador Giovanni Dutra Teixeira, para dar andamento nos atos legais necessários para o trâmite do processo, publicação dos atos. Nada mais havendo ser tratado, foi digitada a presente ata, que depois em vida, e se aprovada, será analisada pelos vereadores da Sala das Comissões, Pinheiro Machado, em 18 de maio de 2015. Seria, então, essa a leitura da ata, senhor presidente. Obrigado, vereador Paulinho. Então, hoje, senhores e senhoras, não tem nenhum projeto e aí a votação é somente. Passo aos registros e proposições, começando hoje pela bancada PP, vereador Paulinho. Alô? Senhor presidente, vereador Giovanni Dutra Teixeira, demais colegas vereadores, é com muita satisfação que a gente ocupa como primeiro vereador dessa reunião ordinária no dia 19 de maio de 2015, saudando a todos os senhores e as senhoras aqui presentes e também a imprensa que nos acompanha sempre nas nossas reuniões. Eu inicio quando falo em imprensa, senhor presidente, eu solicito uma atenção muito especial a esta casa, que já foi falado, porque todos nós vereadores temos na imprensa os nossos espaços de vereadores, que são espaços que são, de uma maneira assim, geral, que nós nos chamamos. E também temos um espaço que o Poder Legislativo Municipal, portanto, os senhores e as senhoras, pagam. E para minha surpresa, já é a segunda vez que isso acontece, e outra vez o próprio assessor de imprensa estava junto, quando nós pedimos, e o vereador que ora vos fala está se sentindo prejudicado nesse espaço. Por quê? Nós temos aqui duas edições do jornal Folha da Cidade, edição número 17 e a edição número 18, que eu vou passar depois, inclusive, aos meios de comunicação, que o próprio vereador Paulo Roberto Brugal não está sendo citado. Como todos os senhores sabem, de praxe, quando os cidadãos pegam o jornal para vir e acompanham, coisa chata tu olhar ali no espaço da Câmara de Vereadores e não ver o nome do vereador. Então eu gostaria, sim, de uma atenção muito especial da Câmara, através da assessoria de imprensa, que o senhor mesmo sabe que aquele dia nós chamamos o colega e pedimos para ele acompanhar, e eu costumo dizer uma coisa que eu aprendi muito: a gente tem que checar, rechecar e trichecar.
Então, quer dizer, essas questões virtuais, elas são muito importantes, mas nada como se mandar um e-mail, e às vezes não tem o e-mail correto, que a gente cheque para ver se não acontece isso aí. Porque se fosse uma vez, mas agora é a segunda vez que o vereador Paulo Roberto Burgos, analisando aqui aonde consta e está aqui toda a documentação, não consta o nome do vereador como presente nas reuniões. E também um pedido ao jornal, que nos acompanha muito, isso aqui eu falo, João André e Moura Júnior, de uma maneira educada, carinhosa, porque nós queremos resolver, porque você também se coloca no meu lugar, que eu estava lendo agora no Jornal Tribuna do Pão, de 16 a 18 de maio, que inclusive lá embaixo, onde diz, a sessão do dia 12, todos os vereadores estão presentes, menos o vereador Paulo Roberto. Então, quer dizer, eu acho que está havendo alguma coisa, está havendo um certo ruído de comunicação. Eu acho que nós temos que resolver isso aqui. Até peço educadamente aos meios de comunicação que, se a Câmara está pecando e está havendo um ruído da imprensa, do sistema de imprensa na Câmara até os jornais, que o jornal, se vocês acharem por direito, que coloque uma nota dizendo que o vereador Paulo Roberto estava presente. Porque senão todo mundo, os leitores são muitos, aí quando chega a pessoa batia que não tem ido na câmera, não aparece o nome. É uma questão muito constrangedora para o vereador. Eu gostaria, assim, de fazer esse registro com muita educação e com muito carinho que eu tenho aos dois jornais, que eu sou um leitor assíduo dos mesmos. Eu gostaria de fazer um registro, senhor presidente, principalmente os vereadores novos que estão chegando, a gente que já tem uma certa experiência, e eu costumo dizer, e aqui, quando eu falo uma certa experiência, a gente tem que se curvar ao vereador Jaime Fernandes Lucas, que é um vereador que tem muita experiência também. Na semana passada, não sei se o senhor lembra, que a gente comentava muito que nós temos dois projetos de suma importância, que é o Machado, tramitando na Câmara Municipal de Vereadores, que é o projeto de lei das moradias e o projeto de lei do calçamento. Muito interessante o trabalho do vereador, pedir providência, calçamento, bueiro, resolver problemas aqui. Mas eu também vejo, vereador Jair, com todo o respeito que eu tenho à sua pessoa, que uma coisa muito importante que também entrou nessa casa, e aqui eu faço um registro dos demais colegas, com toda a humildade que tem, que todos nós aqui, né, vereador Renato, estamos aqui para aprender, e ninguém sabe mais que ninguém, é justamente essa prestação de contas do ano de 2012. Ontem mesmo, como o senhor, como nosso presidente da Comissão de Orçamentos, Finanças e Controle Externo, a gente se reuniu, passamos praticamente a manhã toda trabalhando. É um processo bem demorado, é um processo que vai exigir uma atenção muito grande de todos os vereadores. Então eu fico muito feliz que, quando a gente registrava na sessão do dia 12, que nós temos dois projetos tramitando, que alimentam naquilo que os vereadores falam muito, nós falamos muito, que é calçamento e habitação, e temos uma questão muito importante também, que 6 vereadores vão decidir o futuro do gestor que era no período de 2012. Então, fica a dica, como se diz, que embora exista a nossa comissão, acho que é aberta, inclusive um dos despachos que é de praxe, obedecendo o regimento do nosso presidente, num primeiro momento, entrada regimental, entrada em plenário que foi, e o ato da publicação que está aberto a todos os senhores e as senhoras nesta casa, a prestação de contas para analisarem de fato o que o tribunal apontou, e também o ato da imprensa, que tenho certeza o nosso presidente já deu o despacho, que é a publicação nos meios de comunicação, que é os nossos jornais aqui de Pinheiro Machado. Então, eu fico muito feliz porque é uma prestação de contas que entrou, e acho que o estudo, pelo que a gente pôde acompanhar ontem de todos os vereadores, ele é muito forte sobre essa prestação de contas. Eu agora, meu presidente, demais colegas vereadores, senhoras e senhores, eu gostaria de fazer um registro de uma proposição, e aqui para os senhores da imprensa eu falo carinhosamente, porque eu tenho uma admiração muito grande pelo Dr. Laudelino de Moura Júnior e também o João André, o jornalista João André, que infelizmente as coisas para acontecerem, eu costumo dizer, isso não é só em Pinheiro Machado, é a nível estadual e a nível federal, a imprensa é a ferramenta mais importante. Nós temos a independência dos poderes, seu Delmar, poder legislativo, poder executivo, judiciário e MP. Mas se não é a imprensa, tanto escrita quanto a imprensa falada, e aqui eu quero fazer uma saudação que é o que nós temos em Pinheiro Machado, que é a imprensa escrita, é um pedido que nós fizemos através da proposição de número 015/2015,
que ela é datada do dia 7 de abril, que pede a manutenção na rede de esgoto localizada na Avenida Mitas Luiz Dutra, entre a Fernando Barbosa e a Rua Professor Eutrópio, sentido Centro-BR. Então, os senhores têm uma localização, subimos ali o posto dos Balinhas Materiais de Construção, e bem na esquina onde morava o falecido seu Canuto, nós temos ali uma propriedade. 34 metros daquela esquina, e ali, se vocês, é um entroncamento muito movimentado. Quando eu falo movimentado, meu presidente, não só de veículos, mas o fluxo de pessoas é muito grande, e 32, 34 metros naquela esquina, que é todo dia passando as crianças, os pais, nós temos um esgoto correndo a céu aberto. Eu não fiz a proposição dia 7, outro dia eu falei informalmente com o secretário de Obras, coloquei para ele mais uma vez, e por uma questão até que não é, eu acho que não é de prática funcional, outro dia eu recebi uma ligação, algumas justificativas dizendo alguma coisa sobre o não resolver aquele problema, pelo amor de Deus. Então agora nós estamos entrando com a proposição de número 23, porque eu costumo dizer para os senhores, e aí entra a responsabilidade dos vereadores, e principalmente dos vereadores mais novos, que aqui na Casa do Povo, aqui se casa prefeito. Aqui se casa prefeito. Não queiram brincar que esse documento aqui, o pedido de informação, agora nós vamos falar sério, então o que o vereador pede? Já que eu fui comunicado verbalmente, agora eu quero por escrito, eu quero pedir de informação qual foi a providência tomada pela administração municipal para solucionar o problema apresentado através da proposição de número 15/2015, 7 de 4 de 2015, de autoria deste vereador. Porque agora o Executivo, a administração municipal, vai ter que botar no papel, mas pelo amor de Deus, convenhamos. Será que precisam botar, pelo amor de Deus, isso aqui não é porque é o vereador Paulinho, mas será que a administração pública não está vendo que aquilo ali é uma vergonha? Quando eu falo vergonha, senhores e senhoras, não é uma vergonha principalmente para quem entra e sai, é uma vergonha que agora nós temos uma audiência pública, está aqui o secretário, que tem os gestores ambientais do município, não me interessa se existe ou não existe recurso, aquilo ali tem que ser resolvido. Mas pelo amor de Deus, mas será que precisa receber resposta, um pedido de informação para resolver o problema? Hoje eu conversava com o prefeito, em toda a unidade que ele tem, e eu tive um prefeito que estava me assessorado, o prefeito, como se diz, ficou de queixo caído. Mas pelo amor de Deus, o próprio prefeito, o cidadão Felipe da Feira, que acompanha os seus filhos para a escola, que os filhos estudam na escola, passa ali e está vendo que eu estou na hora. Quer dizer, aí nós recebemos uma resposta verbal que não pode resolver o problema, mas pelo amor de Deus, pedido de providência, eu já cansei de dizer, tu não responde, pedido de providência tu resolve. Quer dizer, no meu entendimento, questão de esgoto, e aí entra uma cobrança do convênio que foi aprovado nessa casa e é de responsabilidade da Consan, tem que resolver o problema. No meu entendimento, que não pode haver mais, em pleno 2015, vereador Eduardo Zambujo, nós está caminhando aí, mesmo onde não temos uma calçada, em cima de esgoto. Então isso aqui é um desabafo que eu faço, e eu vou seguir cobrando, e não vem com essa conversinha de situação-oposição, porque o que é certo é você falar. E é uma vergonha para Pinheiro Machado, uma vergonha que daqui a poucos minutos nós vamos ter uma audiência pública com os nossos futuros gestores ambientais, que o vereador tem que usar a tribuna, que podia estar usando um espaço de uma outra maneira para fazer um desabafo sobre a questão de esgoto correndo a céu aberto. Presidente, desculpe o tom de emoção, mas isso é a maneira, infelizmente, que as coisas acontecem. Então eu peço encarecidamente para a imprensa, os dois jornais, que façam uma foto, documente, que eu duvido que em poucos dias aquele assunto lá não vai ser resolvido. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Paulinho. Seus pedidos serão encaminhados. Vereador Jaime Mercado, PMDB. Quero dar uma boa noite, presidente, aos demais colegas vereadores, funcionários da casa, a imprensa, senhores público, a todos que estão presentes. Quero agradecer, vereador Paulinho, pela vossa bondade, a minha pessoa,
na vida, a gente não pode perder a oportunidade de aproveitar as oportunidades. Eu, quando vim para essa casa, também era cru, sabia. Nunca me esqueço quando eu cheguei aqui, o vereador Boraneto e o vereador Adualdo, na época, ele foi presidente dessa casa por 2 anos, depois o Boraneto também, eles me chamaram no canto e me disseram assim: vai com calma, porque essa casa aqui não é fácil. E eu prontamente atendi aquele pedido, aquela informação. Fiquei feliz porque naquele momento eu comecei a me preparar para poder enfrentar as adversidades. E eu fui um dos vereadores, e só tem 2 aqui, que é eu e o vereador Adroaldo, que enfrentamos várias adversidades nessa casa. Essa casa fez história nas contas do prefeito Carlos Marcelo de Ouro, depois nas contas do prefeito Felipe, que se tivessem acatado o meu relato e o meu pedido, eu dizia para o prefeito hoje, e se o prefeito estivesse me escutando, me assistindo, isso não é nada escondido, porque é um grande prefeito meu, talvez seja dizer na lata e na frente. Eu prefiro ser assim. Eu não seria o prefeito hoje, talvez não tivesse todas essas lamúrias e todos esses choroteios que eu pedi a condenação veemente. Ele esbravejava o direito dele de se defender, porque essa é a lei. E daí os partidos na época entenderam que deviam salvar ele do Tribunal de Contas do Estado, tanto o PDT como o PSDB. Salvaram. Hoje nós estamos diante desse horror administrativo que eu proponho. Mas isso é uma consequência, é a busca dos seus assessores, o senhor bem colocou aqui, frágeis, despreparados. Mas isso não é só desse governo. Os outros governos que passaram também tiveram problemas. Prova está que as contas do Betioto não foram aprovadas e que o Rodrigo era esperto do trabalhador e cometeu erros. A lei de responsabilidade fiscal de 2001, ela pega todo aquele gestor que não estiver preparado para governar o João André. O cara tem que ser bom e bem assessorado. De quê? Um bom financeiro, um bom jurídico e uma boa contabilidade. Esse é os 3 pilares de uma administração pública. Quem não tiver isso, longe não irá. Se o secretário de obras patinar, ele troca na primeira oportunidade. Se o secretário de agricultura não der resposta, ele troca na primeira oportunidade e não dá prejuízo para o governo. Então esses são os 3 pilares. Depois veio o Luiz Fernando com problema, veio o prefeito Felipe com problema, todos os anos com problemas, e agora mais uma vez nós estamos diante de outro problema, que são as contas de 2012. E eu li com muita tranquilidade, muita calma, e veja, seu Delmar, o que faz a diferença para um gestor público nos dias de hoje, quando os seus comandados não levam a sério aquilo que deveriam levar. As contas do Zé, só ocorreu isso por um desleixo, e vou usar uma palavra, relaxamento de pessoas de sua confiança, que ou deixaram na aspas de ouro. Principalmente a educação foi a que mais errou. E, incrível que pareça, a educação, a grande bandeira do PDT nacionalmente, na pessoa do senador Varque, nosso esquecido Brizola. E é verdade, a educação sempre foi o pilar
do PDT nas escolas rurais, depois no CIEPs, enfim, o PDT fez uma história na educação dentro desse país, dentro do Estado, em todos os municípios. E aqui em Pinheiro foi a educação do seu Delmar que jogou o Zé Antônio na boca do tigre. Primeiro erro. O segundo erro crucial, por isso que eu disse anteriormente, os 3 pilares de uma gestão pública: um bom advogado, um bom contador e um bom financeiro. Quem cuidou das contas e a defesa do Zé? Ninguém. A revelia, um absurdo nos dias de hoje, na informática, deixarem ocorrer com o cidadão. Só veja bem, seu Tomás, como as pessoas se aproveitam da oportunidade, muitas vezes. Que companheiro é esse que não ajudou uma pessoa como o Zé Antônio? Mas que parceiro é esse que não cuidou, pelo menos do processo que tem número, e não deixar ir à revelia? Defesas fáceis, que eu dizia hoje o nosso diretor. Barbada de fazer a defesa. Mas não fizeram. Estamos diante de um problema. Para julgar, vão levar 60, 90, 120 dias, fazendo oitivas que não era necessário nós fazermos. Mas há um erro administrativo a ser julgado no correio do tempo. É uma pena. Eu quero dizer aos senhores que chateia a gente. O senhor lembra bem que eu dirigi aquela audiência pública na terça-feira passada, assunto de suma importância para o nosso município, para mostrar que a casa estava cheia, e teve gente, os maldosos, os bandidos, e por isso que esse município deixa de crescer. Ele não vai crescer nunca enquanto nós tivermos encarnado no meio da nossa política municipal pessoas podres que só veem o ruim, o mal, dizendo assim: ele está coordenando a audiência pública do lado do prefeito para ver se chucha alguma coisa. João André, essa é a política pinheirense, que vocês não veem que ela corre por trás da moita, e eles não têm coragem, porque tem duas coisas: é vontade e coragem. E o homem tem que ter vontade e coragem, e tem muitos que só têm vontade, mas falta coragem. Eu dirigi aquela reunião naquele dia, que nem seria eu, seria o executivo que foi o que propôs, e eles pediram para mim. Ou poderia ser o vereador André, ou o meu presidente. Foi um acordo entre o executivo e o legislativo de que eu dirigisse. Eu não estava chuchando, eu não sou de chuchar, porque é o seguinte, vereador Rogério, quando eu falo e eu me expresso, eu perco. Porque eu não sou de estar ensaboando, não sou enceradeira para estar ensaboando. Eu não ensaboro meus negócios, e jamais vou ensaboar porque eu não sou idiota. A coisa mais difícil é tratar com o ser humano, é tratar com nós somos difíceis. E muitas vezes nós temos que ter energia para que as coisas aconteçam. Quero aqui dar uma boa noite toda especial ao vereador, e sempre vereador Leco, que foi um grande companheiro que eu tive nessa casa, e que trabalhou por 4 anos, muito por esse município, do jeito dele, um vereador honesto, correto, e que deixou a sua marca. Boa noite, vereador. Eu fiquei chateado hoje de um pedido do vereador Rogério, da CE, sobre os caminhões. É um absurdo o que a CE está fazendo com nós. Ontem eu saí numa caminhada que eu estou caminhando, comprando saúde. Até o vereador passou por mim quando eu vinha aquela parada do Rio Branco. Eu encontrei muitas lâmpadas ao escuro. Fui falar com o nosso secretário. Muitas não têm a lâmpada, mas a CE está trocando os postes e está deixando a cidade às escuras.
Ela mexe nas lâmpadas, dá o contato e deixa no escuro. Essa desculpa que não tem caminhão, que os caminhões têm que ficar em Bagé, isso é conversa para boi dormir. Existia um caminhão permanentemente dentro do município. Nós temos que ter um gerente que também tenha vontade e coragem, porque ele atende 2 cidades, que é Pedras Altas e Pedro Machado, no interior do Cristãos. E com essa questão das florestas, Moura Júnior, o vento desliga as redes e nós ficamos no escuro por muito tempo. Eu aqui faço uma proposta para todas as bancadas que nós faça uma das ruas que eu vou colocar aqui. Ou nós fizemos uma audiência pública nessa casa, junto com a CE, para nós acabar com essa conversa fiada, e um empurra para o outro, que vem o inverno, nós vamos ficar sem energia, os comércios ficam sem poder trabalhar, as agências bancárias, nós temos um prejuízo enorme com isso. Ou nós nos dirigimos até o órgão mais competente e vamos exigir sim de que nós tenhamos um tratamento diferenciado a respeito da CE, porque não dá mais para nós aguentar a forma que a CE vem tratando o município de Pedro Machado. Troveja e nós ficamos no escuro. Cai internet, nós ficamos fora do mundo e leva não sei quantas horas para restabelecer a energia elétrica. Eu deixo essa colocação para que o nosso presidente coordene esse meu pedido e desde já agradeço a oportunidade. Obrigado, vereador James. Esses pedidos serão encaminhados. Vereadora Lola Zambuja, bancada PDT, com a palavra. Quero cumprimentar o nosso presidente Giovanni, cumprimento os colegas vereadores, aos funcionários e funcionárias da casa, a imprensa, senhores e senhores que nos assistem, o ex-colega que se faz presente ali, o Leco também, e muito trabalhou por a nossa terra e foi meu colega aqui nessa casa. Então, cumprimento a todos e a todos, hoje nessa sessão ordinária de 19 de maio de 2015. Eu tenho alguns comentários a fazer, senhor presidente, e um pedido que eu já havia falado nessa casa. Então, vou fazer esse pedido primeiro para depois fazer os comentários. É a proposição de número 09/2015. O vereador que subscreve propõe que, após a tramitação regimental, seja enviado ao Poder Executivo Municipal o seguinte pedido de informação. Solicito saber qual é o valor atual da dívida do município com a empresa MAP. Justificativa. Justifica a presente solicitação, visto que, na condição de vereador, devo manter-me informado. Já tinha comentado nessa casa, mas não tinha documentado. Então, hoje estou fazendo esse documento pedindo a informação quanto que a nossa prefeitura, o nosso executivo, deve a MAP. Também, vendo os vereadores que me antecederam, que às vezes existem causas essa indignação das coisas que aconteceram no nosso município. E pegando o gancho do vereador Jânio a respeito da situação da CE, eu acho que a nossa cidade, vereador, está ficando às escuras. Praticamente toda a cidade onde foi mexido, nos postos onde mexeram, e vou citar uma avenida, que é a Avenida Otacílio Vieira, e arredores, não só lá, mas lá está às escuras, tá? É complicado, porque em toda a nossa cidade, nos 4 cantos de nossa cidade, nós temos o comércio, como o senhor falou, e é complicado não ter na frente do comércio, que às vezes vai ter mais tarde, que trabalha com os mercados mesmo, vai ter mais tarde, e fica tudo às escuras, e é muito complicado, porque os vândalos estão aí, e a gente sabe que a cada dia que passa, as coisas vêm acontecendo negativo em Pedro Machado. A gente fica triste em saber o que acontece, mas isso é muito complicado. Nós estivemos na semana passada
lá na Berta do Cerro, onde tive a oportunidade de estar junto com meus colegas vereadores, o vereador presidente Paulinho, o vereador Paulinho, o Fábio, o Renato, que estiveram juntos, nós estivemos lá, e aí a gente vê que entristece uma pessoa quando quer um cargo político ou quer chegar na prefeitura. Promete um mundo e um fundo e depois vai trabalhar vagabundo. Porque tem lá, na pessoa do Vladimir, que hoje é o presidente daquela associação, presidente vereador Giovanni, que eles leram lá para nós, em campanha, os candidatos a prefeito que lá estiveram, e aonde se nós nos deparamos com as promessas do então hoje atual prefeito José Felipe da Feira. Prometeu educação, saúde, estradas, tudo que poderia imaginar para as segundas zonas que são eleitores que nem qualquer um de nós. Mesmo o voto que qualquer um dos senhores tem o valor, aquele pessoal de lá também tem valor, não é diferenciado o valor do voto. Então, eu acho que as pessoas deveriam ser respeitadas como de qualquer parte, de qualquer canto do nosso município. Mas, infelizmente, não só eu, mas os vereadores de lá, que nós estivemos lá, vieram apavorados pelas oferendas que tiveram na campanha política passada, que então se elegeu o senhor José Felipe da Feira. Prometeu coisas absurdas que infelizmente não cumpriu, não vai cumprir, vai terminar o seu mandato, não vai cumprir, cada vez a situação dele é pior, é agravante, é agravadora, e então a gente fica muito preocupado por essa questão. Mas não vamos longe, a responsabilidade é tão grande, que mudou os horários das secretarias, e essa casa não foi usada, pelo menos eu, vereador Dado, não foi usado, que ia mudar o horário, que ia fazer um turno só. Então, eu acho que essa casa tem que ter respeito, e mais respeito ainda àquelas pessoas que moram no interior do nosso município, que deveriam ter maior respeito, sim, porque tem muitas pessoas que às vezes dependem de uma condução, que não tem às vezes seus carros, seus veículos, e depende de um ônibus, e às vezes chega na cidade, não sabe o que vai fazer primeiro. E a gente fica preocupado, porque a pessoa às vezes deixa para a parte da tarde, depois das 2 horas, chega lá, tudo fechado. Então, pelo amor de Deus, quando foi a mudança aqui nessa casa, que mudou também, foi uma coisa que eu sempre cobrei do presidente, era de comunicar as redes sociais, comunicar o interior. Olha, a Câmara está fazendo de tal hora, vai ser o horário da Câmara. Porque vem de repente uma pessoa querer falar com o funcionário, querer falar com o vereador, e aí na parte da tarde, às partes das 2 horas, a Câmara está fechada. Então, eu acho que isso aí serviu para a Câmara quando muito pedir, e também para o Executivo, que avisasse, pelo menos que respeitasse pelo menos o interior do nosso município, as pessoas que vêm, às vezes por uma necessidade, às vezes por um documento, e infelizmente não tem esse atendimento que as pessoas precisavam ter. Então é muito complicado, a gente fica cada vez vendo, a gente não pensa negativo, mas as coisas acontecem negativo no nosso município. Então, vejo gente hoje diferente, obrigado, pessoas que hoje aqui estão na plateia, né? De repente, para saber até alguma informação do que está acontecendo no nosso município, que infelizmente só acontece coisa de ruim. As secretarias está muito complicado, o prefeito não tem dinheiro para nada, deixou terminar tudo, os carros sucatear tudo, porque se a gente chegar lá no parque rodoviário, é uma tristeza da gente ver. É trator sem uma roda, outro caminhão sem pneu, e
E assim você vai por aí afora. Eu estou pensando, minha gente, a gente tem que pensar longe. Eu estou pensando que está bem pertinho do prefeito pagar, o executivo pagar, como comentava, o vereador Fábio aqui comentava, está bem pertinho, falta um mês e pouco para pagar metade do 13º. Que eu não estou vendo muitas pessoas receber o seu salário digno do mês. E que dirá como vai ser para receber o 13º. Minha gente, a situação é muito crítica do nosso município e a gente fica triste porque aqui praticamente a gente se vê todos os dias, a cada pessoa, a cada senhora, a cada criança que mora aqui na nossa cidade, no nosso interior do nosso município, e só nós vimos é coisa ruim. Outra coisa também que a gente já fez, inclusive audiência pública nessa casa, e é complicado, é saber dos vândalos que estão acontecendo no nosso interior do município, como também na nossa cidade. Foi uma segunda zona, a gente tinha sido assaltada, a gente tinha levado colonhaço de revólver, a gente tinha levado 2 vacas, a gente tinha levado um cavalo, por aí adiante. Você sabe que do outro lado do município, do lado do Passo Machado, a mesma coisa. Se vai, sai do lado das alegrias, é um lamento só. Isso aí está muito feio, minha gente. E a nossa segurança precisa nos ajudar mais, porque senão vai ficar. A gente sabe que não é só no nosso município que está acontecendo, o nosso estado, o nosso Brasil não está fácil, está com muita dificuldade. Mas se nós não dermos as mãos, esta casa e o executivo correr atrás, está cada vez ficando mais pior a situação do nosso município. Tenho pena de dizer isso, porque sou filho dessa terra e faz anos que eu estou nessa casa e sempre lamento isso. Não olho por partidário e sim olho por Pinheiro Machado melhor. Mas, infelizmente, as coisas cada vez são mais negativas e eu não estou vendo uma alternativa para que seja melhor para o nosso município. Quem sabe, em 2016 temos a eleição, quem sabe podemos ter alguém que possa olhar por um Pinheiro Machado melhor, que possa assegurar as redes do nosso município e levar um lado positivo e um lado que seja bom para os nossos municípios, porque assim a coisa está feia e muito feia. Obrigado, senhor presidente, por mais espaço. Obrigado, vereador Arnaldo Zambuja. Seus pedidos serão encaminhados à comissão pela bancada do PDT. Vereador Fábio Dias, com a palavra. Senhor presidente, demais colegas vereadores, funcionários da casa, companheiros trabalhistas, que aqui se fazem presente, a nossa plateia, a imprensa, nossa assessora jurídica, a doutora Vanessa, diretor da casa. Inicialmente, senhor presidente, eu quero fazer o registro das minhas proposições. Pedido de informação de número 38, solicitar que seja enviado ao Executivo Municipal, saber se a Prefeitura Municipal tem algum débito com a empresa ML Correia e se ainda existe algum contrato vigente com a referida empresa. Uma proposição de número 39, pedido de providência da Secretaria de Obras para que seja feito reparos na iluminação pública da rua José Rato da Silveira, próximo ao número 31, e também uma proposição de número 40, pedido de providência à Secretaria de Obras para que seja feito um reparo na iluminação pública em frente ao posto de saúde da Vila Luz. Seriam esses os meus pedidos. E eu ainda, dia 15, quando na oportunidade eu fui fazer algumas visitas na localidade da Vila Luz, e para minha surpresa, o comércio do senhor Jackson,
tinha sido, naquela mesma tarde, sofrido um assalto por 2 motoqueiros. E fica a minha pergunta, até quando o homem de bem, o homem da nossa sociedade pinheirense, vai ficar à mercê desse tipo de gente, esse marginal que está às espreita, o homem do campo, o homem da cidade? Nós não temos mais segurança, presidente, nem no interior e nem na cidade. Bastou dar uma voltinha na vila para constatar as precárias condições de iluminação pública daquela localidade. Precária iluminação. Pois em frente ao posto de saúde, um lugar que deveria ser sagrado, porque é ali que se presta a saúde para o povo, estavam às escuras. Às escuras, sim, senhoras e senhores. E a população, depois eu fiquei sabendo que muitas vezes aquela região ali, aquela casa, serve de abrigo para as pessoas usarem drogas pesadas. E o nosso policiamento tem uma dificuldade enorme pelo número reduzido de pessoal, não tem contingente suficiente. Então é preciso que o poder público olhe com carinho aquela comunidade, não só aquela comunidade. Mas agora há pouco eu fiz um pedido de reposição de lâmpada, também aqui para dentro do município, em torno da brigada militar, ali está às escuras também. E as pessoas que têm que sair de noite do colégio para ir para casa, ou chegar do seu trabalho à noite, ou terem que sair de madrugada para pegar um ônibus para trabalhar, não tem segurança nenhuma. Fica aqui o meu registro, a minha indignação, que o poder público sim é responsável pela iluminação, pois nós pagamos a iluminação pública. Nós pagamos a iluminação pública. Nós estamos exigindo algo que é nosso. É obrigação do poder público. Gostaria de parabenizar o CAPS, Centro de Apoio Psicossocial, pela Semana de Luta Antimanicomial. Importante evento. Quero destacar aqui o trabalho da psicóloga Patrícia, da assistente social Denise, e pelos demais funcionários que realizam um trabalho fantástico com aquelas pessoas que, por algum grau menor ou maior, têm algum distúrbio de conduta, distúrbio de comportamento, e lá são bem atendidos, bem trabalhados, estão de parabéns. Programa de Celina está com os seus dias contados, não o programa vai continuar, mas a gente sabe que o contrato já está no fim, vereador Rogério. Então é importante que o governo abra as portas, quem sabe então fazer um processo mais duradouro, talvez um processo seletivo para esse pessoal que realiza um belíssimo trabalho. Também é de meu conhecimento que o contrato com a funerária parece que está findando, e aí eu faço um pedido que o Executivo Municipal para que olhe com mais carinho as outras empresas que tem no nosso município e que não tem exclusividade apenas para uma. Faça um rodízio. Todos precisam trabalhar. O rodízio seria mais interessante, no meu entendimento. Eu fico me perguntando, às vezes as pessoas fazem uma tempestade enorme num copo d'água. Mas agora há pouco, deu entrada nessa casa, às
contas do Zé Antônio. Nosso companheiro Zé Antônio. Todo mundo conhece o Zé Antônio. Sujeito legal. Sujeito legal, sim. Figura importante na nossa comunidade. Jamais pegaria algo, principalmente do poder público. Jamais. Uma pessoa idônea, responsável. Infelizmente, confiou demais em pessoas que não deveriam confiar. Pessoas que muitas vezes, vereador Molina, batiam nas costas dele e que, no entanto, pisaram na bola com ele. Mas todos nós conhecemos a figura do Zé Antônio. Sujeito fantástico, honestíssimo. Eu abro meu voto aqui. Abro meu voto. Meu voto é favorável, sim, às contas do Zé Antônio, porque é meu companheiro e eu jamais vou deixar um companheiro para trás, ainda mais um companheiro como o Zé Antônio, ainda mais um companheiro honestíssimo como é o Zé Antônio. Hoje eu conversei por um longo tempo com o prefeito Felipe, mas o que me aborrece é que muitas vezes a gente faz um esforço enorme para ir a Brasília e conseguimos aquele montante, aquela verba graúda, como diz o homem do campo, de 100 mil reais, uma patrulha agrícola na segunda zona. E semana passada, nós estivemos lá na segunda zona. E lá eu noticiava das pessoas que aquela comunidade tinha sido contemplada com uma emenda do deputado Giovanni Cherini, que teve um olhar diferenciado para nós aqui. Quer dizer, ele destinou 100 mil reais, como diz o meu pai, não dá em coceira, para Pinheiro Machado. Muito bem. Foi empenhada, estava depositado na caixa. E o que acontece? Eu parceiro da vida, que é a emenda do deputado Afonso Ramos, depois de toda aquela explanação do vereador Paulinho e o destaque que teve na imprensa, seria a minha vez de noticiar aqui aos 4 cantos do município que essa emenda estaria disponível para Pinheiro Machado. Pois, no entanto, me ligam no gabinete do deputado, dizendo que estariam muito frustrados com Pinheiro Machado, porque no dia 17 de janeiro acabaram de se esgotar o prazo para que Pinheiro Machado pudesse colocar a mão nesse montante. Que tristeza, vereador Molina. Nós peregrinamos, andamos, batemos de porta em porta para conseguir 100 mil reais para Pinheiro Machado, e para minha surpresa, o que eles me falaram? Faltou assinar o contrato de repasse. O prefeito municipal não assinou o contrato de repasse. Eu não quero que noticie aqui em capa de jornal que foi culpa do prefeito. Não, eu não posso dizer que o prefeito tem culpa nisso. Eu vou a fundo. Eu conversei com o prefeito hoje. O prefeito me disse que não foi notificado em nenhum momento. E eu faço aqui um elogio à equipe de projetos que se empenhou bastante nesse projeto, também não foram notificados. E para minha surpresa, senhoras e senhores, isso não é a primeira vez que acontece. Eu quero que a Caixa de Pelotas, aonde estava depositado esse dinheiro, na Agentura de Pelotas, eu quero que ela me mostre o documento. Que ela disse que mandou para cá,
notificando o prefeito. Eu quero, porque eu não vou fazer o papel de bobo lá em Brasília, gastar o dinheiro dos senhores para correr atrás da emenda parlamentar e chegar na última hora, o dinheiro dá volta para trás. Isso realmente me deixa muito frustrado, presidente. Muito obrigado pelo espaço. Obrigado, vereador Fábio. Seus pedidos serão encaminhados. Passando pela bancada do PSDB, Edson Molina, com a palavra. Senhor presidente, demais colegas vereadores, senhoras e senhores, boa noite a todos. Senhor presidente, secretária Marilete, seja bem-vinda, imprensa. Senhor presidente, quero fazer um relato breve da reunião que tivemos nessa sexta-feira, onde se fez presente representando a mesa do vereador e secretário da mesa, Paulinho. Reunião do CIDEJA, onde debatemos alguns assuntos de interesse do município. Para quem não sabe, o grupo do CIDEJA compõe 7 municípios. Nós fizemos parte, esta casa faz parte, e eu vou às reuniões, também o vereador Fábio também, para discutirmos assuntos de interesse da nossa comunidade, do nosso município, onde já vários maquinários, caminhão, caçamba, tratores, equipamentos agrícolas, distribuição de mudas também para a agricultura familiar. Entramos também senhor presidente, na plantação de alguns produtores do município que receberam mudas de uva e de azeitona. Esse é um trabalho que o grupo vem fazendo e já vem desenvolvendo há um longo tempo para trazer para o município. Queremos continuar. Também, substituição, estamos entrando forte agora na substituição dos pontilhões de madeira que existem nos 7 municípios para a construção de pontilhões de alvenaria, para melhor atender a comunidade do interior e também a trafegabilidade dos próprios caminhões e maquinários da prefeitura, como os produtores poderem escoar bem a sua produção. Também estamos trabalhando no projeto de recuperação do solo de todo o município de Pinheiro Machado, todos que trabalham com a agricultura familiar, transcampesina e também o estudo da bacia do Jaguarão. Estamos discutindo e entramos firme esse ano, senhor presidente, senhoras e senhores, com este grupo, sobre a inclusão da saúde. Vamos discutir em Brasília, vamos discutir em Porto Alegre, no governo do estado, melhoria para a saúde com esse grupo. Esse grupo é um consórcio e nós juntos buscamos um montante de dinheiro e dividimos entre os municípios. Isso é importante toda a comunidade saber, porque é muito pouco divulgado. E esse ano nós vamos começar um trabalho melhor de divulgação, senhor presidente, para que todos vejam o que essa casa está fazendo, o que esse grupo dos 7 municípios está fazendo. Também, importante para os jovens, estamos discutindo já, vai para a 3ª reunião, os cursos profissionalizantes do Pronatec, o grupo do CIDEJA, vereador Paulinho, o senhor se fez presente, vai também trabalhar mais forte com efetividade em cima desses cursos, procurando trazer para o nosso município e para, na verdade, os 7 municípios que compõem esse consórcio. E várias outras. Também nós temos, quando foi em 2010, se eu não me engano, a distribuição de maquinários, máquinas agrícolas, caminhão no município, distribuiu-se um pouco para cada município. E agora a gente enfrenta a dificuldade dos municípios em manter esses maquinários trabalhando. Porque em vários discursos meus, inclusive em Brasília,
deixo claro que é muito fácil o governo tirar dinheiro dos seus cofres e mandar um caminhão para Pinheiro Machado, mas não sabe se Pinheiro Machado vai ter condições de manter esse caminhão trabalhando, de manter esse maquinário feito, de manter uma ambulância funcionando. Infelizmente, a gente tem que deixar claro isso. Então, nós estamos também trabalhando na integração desses municípios, senhoras e senhores, para que um possa ajudar o outro quando tiver dificuldade. E é importante esse trabalho porque chamamos de consórcio, chamamos de grupo, nós trabalhamos para os 7 municípios. E quando vamos buscar, dividimos em partes iguais. Alguns municípios às vezes não conseguem pegar o recurso. Também trabalhamos, vereador Paulinho, de seu interesse, questão da 608, da 265, da 702, da Ponte do Costa, também que liga ali a estrada de Piratini, 213, que liga 213, e nós vamos trabalhar em cima disso. Esse grupo começa firme, senhor presidente. Este ano tivemos essa reunião para discutirmos os assuntos de interesse desta comunidade. E também deixar claro para vocês que quando a gente fala de dinheiro, vai buscar dinheiro, muito bom discurso do meu colega Fábio, onde nós viajamos a Brasília e buscamos dinheiro. Peço também que o prefeito se empenhe no máximo para não deixar ir embora a emenda do deputado Nelson Marquesan Júnior. Está destinando também 100 mil reais para o município de Pinheiro Machado. Isso é importante a gente colocar, porque muitos da comunidade não sabem. Já está indo embora uma emenda parlamentar do Cherini. É isso, Fábio? Vereador Fábio, foi o Cherini que destinou a emenda que nós fizemos presente lá no gabinete dele. E do Nelson Marquesan também. Espero que o prefeito se empenhe com a sua equipe e não deixe esse dinheiro embora. Que hoje o Pinheiro Machado precisa muito desses recursos. Principalmente nas áreas de educação, saúde e desenvolvimento. Na área de obras, nós precisamos de muito dinheiro. E se a coisa não acontecer, infelizmente, se for mais esses 100 mil embora, aí sim. Aí vai ser um absurdo, vai ser uma loucura. Os cursos do Pronatec já estão, já foram feitos 3 milhões, 2 milhões, vamos fazer a terceira, juntamente com todos os interessados, e o grupo do consórcio, do Fórum do Cideja, vai se empenhar muito nisso, porque é o mínimo que o município pode hoje oferecer, juntamente com a Secretaria de Educação, que está empenhada nisso, e tenho certeza que nós vamos somar, secretário, para ajudar, porque esse grupo tem muita força política. E infelizmente eu tenho que dizer isso, nós temos uma força política. E é com a pressão que nós vamos, nós chegamos a 50 pessoas numa reunião em Brasília. Passamos uma semana, o Fábio se fez presente, 50 pessoas representando os 7 municípios. E também vou amanhã ao gabinete do prefeito, presidente, e vou solicitar encarecidamente a presença dele ou de algum representante do executivo que vá sempre junto nesses grupos, porque infelizmente eu tenho que dizer que o executivo não está participando e nós precisamos que o município participe. Câmara é uma coisa, executivo é outra, legislativo é executivo, e o executivo tem que se fazer presente, porque é ele que tem que buscar o recurso, não o vereador. Está acontecendo isso, infelizmente. Quando falamos nas contas do prefeito, e a gente vai juntando documentos durante esse tempo na nossa passagem aqui nessa casa, e eu tenho um documento aqui que faz, onde em 2010, 2009, 2010 nós recebemos um recurso para o conserto e a melhoria daquela quadra poliesportiva ao lado do ginásio. E em 2010 esse documento
tem valores aqui, depois eu vou deixar para a mesa diretora. Ele foi, preciso de óculos já, foi um percentual de 22,28% destinado e fiscalizado pelo governo que mandou esse dinheiro. Infelizmente a obra foi paralisada, porque a última medição, o governo manda um dinheiro e vem, concluiu esse pedacinho de obra, vamos liberar 2, 3 meses depois o outro pedacinho da obra. Foi paralisada em 2010. Paralisada 17 de 10 de 2011. Por quê? Quando se fala em contas, tem que ver o passado, o que estava antes do Zé Antônio, que não prestou contas. Não prestou contas e o dinheiro foi embora. Hoje a quadra poliesportiva poderia estar com toda a iluminação, toda arrumadinha, toda bonitinha, vereador. E infelizmente o dinheiro foi embora, só para concluir. E deixo claro que eu vejo nas contas do Zé Antônio, eu não vejo nada que desabone a administração dele. O Zé Antônio teve a coragem de pegar o município onde o prefeito foi cassado. Ele teve a coragem de assumir um município que vinha com problemas. E aí, nós não podemos só dizer assim, as contas dele veio reprovadas. Algumas coisas vieram sim reprovadas, mas nós temos que puxar lá do começo da administração, quando ele era o vice-prefeito e não o prefeito. Isso é importante, porque senão a gente pega um documento, mas ele assumiu em 2010, com os pepinos tudo na mão. E aí, para quem não entende, não sabe, fica por fora, ou faz política desonesta, quer que sejam reprovadas as contas do Zé, mas não. Nós temos que olhar como olhamos, e hoje eu posso dizer que nós aprovamos as contas do prefeito Felipe, por isso que ele é prefeito hoje, senão não seria, porque tinha uns pequenos apontamentos também, e nós achamos que os apontamentos eram insignificantes para o tamanho do problema que o município enfrenta. Tinha só 16. Só 16 pequenininhos apontamentos. E nós aprovamos, eu não lhe dei a palavra, você não me interrompa mais, senhor presidente. E é muito fácil, quando a gente fala. E vou deixar um recado para todos vocês: não acreditem em quem vai à missa, reza, chora na frente do padre e depois sai dali e faz pacto com o diabo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Maria. Os pedidos serão encaminhados. Vereador Renato Rodrigues. Senhor presidente, colegas vereadores, funcionários, senhoras e senhores, imprensa, uma boa noite a todos. O vereador Neco, seja bem-vindo nessa casa. Eu tenho algumas proposições a registrar aqui. O vereador do Subscreve propõe que após a tramitação regimental seja enviado ao Executivo Municipal seguinte pedido de providência. Solicito o conserto do teto da Escola Municipal Ana Teresa da Rosa, de Torrinhas. Justificativa: justifica a presente proposição em virtude do mesmo estar em péssimas condições, com diversas goteiras que vem causando transtorno naquela comunidade. Além disso, o vereador foi informado por professores que na mesma estaria com ninhos de insetos no interior do forro. Ali parece que tem até ninho de caboclo lá. Até a secretária está aí, que ela toma providência disso aí, que está feia a coisa lá. Tem a proposição número 31,
vereador que subscreve propõe que a proposta da infração regimental seja enviada ao Executivo Municipal o seguinte pedido de providência. Solicito a limpeza do esgoto na rua João Pereira Madruga, em frente ao número 1104. Ali eu tive ali hoje para amanhã, ali, até já postei nas redes sociais. Entrei em contato com o secretário Alfrânio, mas não consegui contato com ele, não consegui falar. Eu vou pedir a ele que tome providência ali, que ali o esgoto está com a céu aberto, está quase invadindo a mercearia Vitória ali, e ali é um absurdo para ali, que ele tome providência disso ali. Tem a proposição número 32 a registrar. O vereador que subscreve propõe que após a redação regimental seja enviado ao Executivo Municipal o seguinte pedido de providência. Solicita a manutenção em todas as navegação dos bairros Pomolar, Vila Nova e Poente 1 e 2. Justificativa. Eu tive sexta-feira à noite, eu saí das ruas e me apavorei. Na rua, na Avenida Otacílio Vieira, está faltando 25 lâmpadas. Está nos escuros. Vila Nova está nos escuros. Alô Rato está nas escuras. Natina Verena nas escuras. Minha gente, o povo do bairro meu que eu moro lá, antes de lanterna nas ruas. É uma pouca vergonha. Da Tiradentes para baixo nós temos as escuras. Já mandei um ofício para não fui entendido. Eu estou dando agora uma semana para o Executivo, se não for resolvido esse problema. Eu, num ano, em 2 anos e 5 meses que eu estou no governo, nunca fui na promotoria. Mas semana que vem, se não for resolvido, eu vou ir. Porque é uma vergonha. A população paga a luz da rua e não tem. Isso é um absurdo. Semana que vem, se não for resolvido, pela primeira vez, eu estou deslocando a promotoria de justiça. E vou fazer um registro lá, porque é uma pouca vergonha. O povo não tem luz, anda de lanterna. As pessoas velhas e de lanterna. É uma pouca vergonha. É isso aí pelo espaço. Obrigado pelo espaço, senhor presidente. Obrigado, vereador Renato. Seus pedidos serão encaminhados. Eu passo a palavra ao vereador Jânio, vice-presidente, para assumir a presidência e fazer as delícias e correções. Vereador Jânio. Faça seus encaminhamentos, presidente. Boa noite, presidente Jânio, presidente de exercício, imprensa, João André, nosso ex-vereador Moura, representando a imprensa nesse momento, nossa secretária de Educação, Marilete, nosso secretário Alfrânio, que acho que nesse momento não se faz presente, mas está nessa casa, nosso ex-vereador Leco, presente também, toda a comunidade, em especial nossos funcionários municipais, nossos alunos do curso de gestão ambiental. Daqui a pouco mais, no encerramento dessa sessão, teremos audiência pública, onde vai tratar da gestão de resíduos sólidos no município. Não sei se o professor Marcos Vinícius já está presente. Cumprimento também o professor Marcos Vinícius. Quero cumprimentar também o Oscarzinho. Me permita, senhor Oscar, eu te chamo de Oscarzinho, que a comunidade mineira toda conhece o famoso Oscarzinho do Cavaquinho. Né? Obrigado pela sua presença, seu Leonardo também conhecido. Né? Então todos os nossos presentes, nossos vereadores, que eu já tinha cumprimentado, nossos funcionários dessa casa. Quero registrar 2 correções que a sessão passada fez um comentário e o regimento diz que tem que ser subscrito, que seria a proposição de número 3, o vereador que a subscreve propõe que após a tramitação regimental seja enviado ao Executivo Municipal o seguinte pedido de providência: solicitação da limpeza do cemitério em Torrinhas, na localidade do Baú, e também a proposição de número 14, que é o pedido de providência também se referindo à iluminação pública da localidade de Torrinhas. Né? Fui procurado por moradores daquela localidade e onde os quais cobraram o pedido ao Executivo. Quero registrar que na quarta-feira, dia 14, estive presente na Associação São Miguel, onde tinha uma reunião da União das Associações, a segunda zona.
esteve presente comigo o vereador Adroaldo, o vereador Renato, o vereador Fábio Dias, o vereador Paulinho e os vereadores que me acompanhavam até a segunda zona, onde o vereador Adroaldo relatou em seus comentários que aquela comunidade cobra muito do executivo, e eu sempre olho com bons olhos a segunda zona. Quando eu falo em segunda zona, até pela distância que nós temos hoje da sede do município até a segunda zona de Viva, de Santana, que são 112 quilômetros mais ou menos aproximados daqui e lá. Então, quando eu sempre me refiro à segunda zona, eu acho que o executivo tinha que olhar com bons olhos aquela comunidade de lá, né? As estradas até Torrinhas estão em excelente, então foi feito um trabalho pela Secretaria de Obras excelente. Para lá também está boa, está sendo, eu acredito que o secretário vai continuar. A reclamação é Restinga e Areal, está em péssimo estado de conservação. O secretário me afirma ali que a partir de segunda estão indo para lá. Foi a reclamação que a gente recebeu lá, vereador, né? Então, tomara, secretário, que o senhor consiga fazer aquelas estradas que o pessoal está reclamando muito. Vereador Adroaldo, quando o senhor cita referente ao horário, que foi comentado na segunda zona, teve situação de pessoas do interior que se deslocaram até a sede do município e ao chegar estava fechado, um novo horário, às 14 horas, e onde eu sugiro, vereador Adroaldo, que o prefeito, eu sugeri na reunião, que colocasse nas rádios, Bagé ou aqui a nativa de Piratini, onde a comunidade ouve mais, e também os cartazes nos ônibus do interior, para que as pessoas do interior passem a saber que hoje o horário está sendo reduzido até as 14 horas. Está acontecendo gente que se desloca do interior e chegam nas repartições que vêm do município, estão fechadas a partir das 14 horas. Então é falta de comunicação. Quero, vereador Gênio, me deportar aqui que deu entrada nessa casa hoje o relatório resumido do orçamento referente ao segundo trimestre de 2015, primeiro quadrimestre de 2015 da saúde, e para minha surpresa, com certeza o senhor que bate muito, nós batemos muito, veio com 15,12. Eu não sei se a situação financeira, que conhecimento todo está muito complicado, e agora, tanto que a gente bateu nessa casa e comentou, baixou, né? Chegava a vir a mais de 20%, não é isso, vereador? O senhor como presidente da comissão de orçamento? 31. Exatamente. Então, para minha surpresa, vem baixando, então a gente bateu muito. Tomara que continue, né? Presidente, também deu entrada o relatório resumido da execução do orçamento referente ao segundo bimestre de 2015 do Executivo, onde o Executivo pede, propõe que nós façamos audiência dia 27, mas depois acho que a mesa vai ser reunida. Com certeza. E quero pedir ao senhor, como presidente da Comissão de Orçamento, que quando for tratado as contas do gestor 2012, eu quero participar das reuniões, como ontem eu fui convidado, a comissão me convidou, eu quero participar das comissões, eu quero que o senhor, o presidente, me avise, que eu quero acompanhar esse trabalho que a comissão vai fazer referente às contas do gestor de 2012. Deixo esse pedido ao senhor. Devido adiantada a hora, temos uma audiência agora após o encerramento da sessão. Agradeço o carinho e a compreensão de todos os senhores e senhoras. Muito obrigado, presidente. Seus pedidos são encaminhados e agora com a palavra da bancada do PSB, o vereador Rogério Moura. Já havia saudado o presidente, os colegas vereadores, quero saudar as pessoas que chegaram, por último, em especial a secretária
permite que eu chame assim, secretário de Educação, minha colega, minha amiga Marilete, secretário de Obras também, meu particular amigo Fânio, saudar o presidente do nosso partido, PSB, meu amigo Nequinho, que está aí também. Quero saudar o professor Marcos Vinícius, da Universidade Federal de Pelotas, demais alunos. Aliás, quero dizer que o secretário agora não é secretário, ele me disse que é aluno, mas alunos, o Cristiano, diretor da Emergente, e demais senhoras e senhores. Professora Marilete, quero lhe parabenizar pelas palestras que estão sendo feitas em relação contra o uso de drogas. É uma bandeira que eu sempre trago. Eu acho que está muito difícil, está complicado as coisas dentro dos nossos próprios colegas, está difícil a coisa. E eu acho que temos que tratar de frente isso aí. Eu acho que uma das maneiras é nós, como educadores, tentar fazer com que os nossos alunos, nossos filhos, não entrem nessa roubada que a gente sabe que é uma entrada sem fim, não tem volta. Quero fazer uma proposição aqui, inclusive falei com o seu Delmar, seu Delmar, meu amigo, e estou muito preocupado porque há uns 10 dias atrás quase vi uma aluna praticamente foi quase atropelada ali no colégio, porque estão fazendo trotes. Trotes não chega a ser violento, mas trotes de aniversário, principalmente no Porto, eu sei que em alguns outros colégios. Então, nós tínhamos encaminhado, a nossa bancada encaminhou ao Executivo um projeto de lei, já retornou, foi aprovado aqui, um projeto sobre bullying e trote violento. Então, eu gostaria, presidente, fosse encaminhado, solicito que seja enviado a todas as escolas do município e aos diretores das mesmas, cópia da Lei 4.121/2013, que estabelece regras do combate ao bullying e ao trote violento nas instituições de ensino do município de Ribeirão Machado. É uma brincadeira que a gurizada está fazendo, mas é uma brincadeira que pode causar algum dano algum dano físico. Até eu vi uma aluna quase sendo atropelada. Então, justifico o presidente de proposição, visto que hoje há bastante número de troca na escola do município. Então, gostaria que a Marilete vai ser encaminhada, acredito que o presidente vai acatar, gostaria que eu transmitisse aos diretores, porque tentasse organizar essa brincadeira, que pode ser uma brincadeira de mau gosto. Estou vendo ali que pode, o seu Delmar mesmo, eu saí, fiquei até com vergonha, porque na sua casa ali, esses dias, sujaram toda a casa ali, e é uma brincadeira, que isso aí não é uma brincadeira, então pode causar danos físicos dos alunos. Senador Rogério, só um minutinho. Pois não. A sua proposição de número é? A minha proposição é número 17. Não, tem pedido na mesa, agora executivo. Não, pedido na mesa aqui. Nós podemos encaminhar? Perfeito, presidente? Tá? Outro detalhe que eu falo muito aqui, que não é muito falado, e que para mim é uma das coisas mais vergonhosas que está acontecendo no nosso município, e eu estou batendo nessa tecla aí, é a quantidade de animais soltos na rua. Acho que foi na quarta-feira, quinta-feira passada, devido a eu estar sempre postando, conversei com o Maico. Para quem não sabe, o Maico é veterinário e ele saiu do nosso município, está trabalhando na cidade de Novo Hamburgo. E justamente o trabalho dele é em relação aos animais de rua. Ele nos deu uma mini palestra, estava presente o Cristiano de Suco, as gurias da ONG, estava presente a professora Sônia também. Fizemos um primeiro momento para que se faça alguma coisa. Então, seguindo alguns dados que ele nos trouxe, quantos cachorros vocês acham que tem aqui em Ribeirão Machado? Tu acha, Dado?
Segundo os dados dele, baseado em pesquisas, em torno de 3.000 cães. Segundo os dados que ele, uma estimativa que ele nos fez, e para que consiga, quero dizer assim, respeito meus colegas aqui, tá? Mas já é visto em todos os projetos que tem que não adianta canil. Não falem canil aqui, não vamos falar besteira, me desculpe se eu estou falando canil aqui. O canil é só para armazenar cachorro, vai se cada vez facilitar mais aqueles que largam o cachorro. Então, o que é feito na cidade de Novo Hamburgo que ele está tentando fazer? Lá é totalmente diferente. Ele faz em torno de 8 meses, 6 meses que ele está trabalhando. Já castraram entre 2 veterinários, são 2 veterinários trabalhando isso aí, já castraram 1.200 entre cachorro entre machos e fêmeas. 1.200. Então, há uma expectativa que tem que se castrar mais ou menos aqui em Pinheiro para amenizar a situação. Ele faz a estimativa de 300 animais por ano. Pensei que fosse até mais, mas 300 animais por ano. Então, e além disso, temos que fazer uma educação, palestra, e aí eu peço, o apoio da Secretaria de Educação, porque ele nos explicou o seguinte: se começa a fazer a castração, isso aí diminui, e se não houver conscientização das pessoas, o pessoal começa a largar de novo, porque eu acho muito engraçado, o pessoal parece que a ONG é a culpada, as gurias nunca largaram um cachorro na rua, já castraram só com a arrecadação dos recursos, 150 animais de dinheiro, então estão fazendo a parte dela, né? E alguns ainda eu vejo, às vezes, nas redes sociais, criticando as gurias e etc. Uma coisa que elas estão fazendo, se doam, né? Então, eu acho que isso aí, independente, eu acho que ele outra estimativa, de cada 5 animais soltos na rua, 4 animais, cada 5, 4 tem dono ou já tem dono. Então, quer dizer que é outra estimativa aí, né? Eu não tenho medo aqui, com sinceridade, não tenho medo de perder o voto. Eu quero o benefício da comunidade. Isso aí está horrível. Outro dado importantíssimo que ele disse: o animal castrado, o cachorro castrado, ele agride 3 vezes menos que um cachorro que não é castrado. Então, a importância de se castrar. Há poucos dias que esteve aqui, você sabe que eu visitei a Bahia há pouco, foi agredido por um cachorro. Então, são realidades nossas que a gente tem que encarar de frente. Acho que não adianta ficar dizendo que é culpa do fulano, do Beltrano, que não vamos agir. Então, nós estamos fazendo com que, lá o que eles estão conseguindo também, estão conseguindo que a ONG se torne uma ONG de utilidade pública. Eu já passei para a ONG quais são os requisitos que ela precisa se tornar de utilidade pública para que venha a verba. Falei com o prefeito, na época ele falou com o veterinário, me disse ele que não teria condições de castração, que não tem um local apropriado. Então, eu acho que o caminho agora é nós tentar via ONG, tentar fazer com que isso ocorra em Pinheiro, e é uma coisa assim, que não se espera a curto prazo, mas temos que tomar um início, e eu acho que todo mundo que puder contribuir com a ONG vai fazer a sua parte, porque elas estão tentando, com esses pequenos recursos aí, fazer a castração dos cachorros, das cadelas, e eu acho que temos que fazer. Eu não estou falando como vereador, que eu falo como pinheirense que sou, como adoro a cidade, e como vejo certas coisas aí que devem ser tratadas com mais responsabilidade por todos nós. Então, faço mostro alguns detalhes que são feitos, e nós surgiu o nome dele, Maicon está à disposição, vai vir aqui no município, viu, Marlete? Vamos fazer uma parceria com ele, vamos nas escolas,
tá? Porque eu sei, eu sou da campanha e sei que muitas vezes cadela da cria no interior, o cachorro bate no rebanho lá e às vezes, por ignorância, o pessoal vem e larga aqui na cidade. Então, nós temos que fazer conscientização no meio rural. E no momento era isso, quando o caminhão, nós já falamos aqui, acho que temos que fazer uma parceria, todos os vereadores, compramos todos. Segundo o pessoal da CE, eles não têm condições realmente de fazer o serviço no município, em Pedras Altas e no interior. Se vocês analisarem, já falei que vou falar de novo, se vocês analisarem na rua, cada poste de luz que tem um X marcado, aquele poste já é um poste que está condenado. E olha, num quarteirão esses dias eu tenho 6 ou 8 postes marcados. E se esse caminhão tivesse que já poderiam ser trocados. Então, era isso que eu tinha para falar. Obrigado pelo espaço. E agora vamos esperar a audiência que todos estão aguardando aí. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Rogério. Seus pedidos serão encaminhados. Vereador André. Boa noite, presidente. Boa noite, meus colegas vereadores. Boa noite, Associação de Catadores Reciclados de Lixo. Boa noite, estudantes de gestão ambiental. Rapidamente, proposições aqui. Solicito à mesa diretora dessa casa envie um ofício para Emílio Gomes, ao João Lago e à Associação da Arial, dando os parabéns pelos eventos esportivos que teve na cidade agora no final de semana. Teve evento no Campeonato 7 agora no Ziorte, foi muito bom. O Lica, o João Lago, chamado Lica, fez um grande torneio das escolinhas, está fazendo um belo trabalho aqui em Pedro Machado, no ginásio, na escolinha. Eu fui no Areal e ele viu o torneio 7 priorizado. Então, quero dar os parabéns para eles, porque a gente incentiva o esporte, então tem que sempre dar mais incentivo, cada vez mais incentivo para eles. Solicito que o município de Porambis, a equipe do Flamengo de futsal, que é atual campeão de futsal 2015 da Série Ouro, os horários do Jornal Municipal de Esportes, conforme prevê a lei 2019-2022. Já tem uma lei que é liberada no ginásio para os times campeões, então eu fiquei sabendo que eles não estão liberando, então que libere, talvez que é lei no município que o time campeão tem um horário no ginásio. Solicito também que seja enviado à agência do CE, local, regional, também do Executivo Municipal, ao ofício buscando esclarecer quem é a responsabilidade da questão de irrigação da luz após a troca de esporte de madeira. De concreto. O que acontece? O pessoal me procurou, eu acho que antes de ir para Brasília, ele me procurou e me falou do problema. Mas eu acho que foi umas 10 pessoas. E eu falei, liguei para o prefeito, não, vou resolver, vou na CE. Aí o que está acontecendo? A CE diz que é a prefeitura e a prefeitura diz que é a CE. Pelo jeito que eu vejo, eu acho que é a CE, porque estava ligado, estava funcionando, a CE tirou e não voltou a funcionar. Então eu quero que mães, esse documento, nós resolver esse problema. Porque não adianta tirar, estão atirando para tudo que é lado e as pessoas que estão pagando imposto estão ficando sem iluminação nas ruas. Então eu acho importante que a gente resolva esse problema, porque as pessoas que estão no meio, ninguém sabe, vai num, vai no outro, estão roubando, então eu quero que resolva. A gente tem que resolver os problemas. A gente está aqui em Pedro Machado para resolver, a gente é vereador para resolver os problemas. E também, hoje eu vi que começou as obras da Academia ao Ar Livre. Tomara que essas obras não parem, não seja só o início e parem. Porque eu estou sabendo que a creche também está meio parando, porque eu não sei por que aconteceu, está parando também a creche. Então, legal ver, a Jordânia falou que ia ficar só no papel a plano, tomara que não fique só no papel, tomara que siga e que essa academia e os esportistas do Machado vão agradecer muito. Também quero agradecer ao secretário de obras, a gente fez um abaixo-assinado
e agora começou a limpeza lá na última rua lá. Então, eu agradeço e siga lá com o pai que limpe lá que vocês estão pedindo. Quero falar hoje sobre a política. 2016 tem agora a eleição, né? E a gente viu muito falar, eu vi aqui falar promessa política, que já falaram hoje. A gente viu falar em pobrezinho, a gente viu falar em honesto. Claro que o Zé Antônio é um cara honesto, isso aí não, todo mundo sabe que o Rogério é um cara honesto. Também de honestidade, a gente sabe que o Felipe é honesto. A gente sabe que todo mundo é honesto. Só que o que acontece com o Pedro Machado e a política? A política é uma bola. Tá? O que acontece? Os partidos se juntam, tem sempre 3 partidos. Aí, claro, vai ganhar um. Aí tem, do outro lado sempre tem gente boa. E esquece de botar as pessoas boas. Bota só quem apoiou. E aí, isso aí vem antes, não é o Zé Antônio, não é o Petro, vem assim. Nós temos que pensar numa política diferente. Fazer uma seleção de políticos em Pedro Machado. Não é chegar e votar quem apoiou. Sempre acontece isso em Pedro Machado. Nós, políticos, erramos. A população erra também, porque as pessoas têm que cobrar. Eu acho que nós temos que começar a pensar para 2016 uma política diferente. Não pensar, se fosse o bonzinho, vamos botar o padre Argentina. Não precisa política. Não precisa votar, não precisa gastar dinheiro pela política. Chamamos o padre, é uma pessoa que todo mundo gosta da comunidade, colocamos ele para ser o gestor. Não adianta a gente ter que botar aqui, falar, tem que fazer gestão. Aí quando acontece essas coisas erradas, não, ele errou. Não, eu sei que, o Zé Antônio é um cara bom, poderia ser um ótimo secretário. Só que o que acontece? Ele escolheu as pessoas erradas. Quando a gente é prefeito, a gente tem que escolher as pessoas certas do lado certo. E as pessoas, que de repente ele pode ter errado? Ele errou, de repente a pessoa apoiava ele botou a pessoa errada. De repente, do outro lado, lá tinha uma pessoa muito competente, ficou lá olhando, não chamou a pessoa para trabalhar, que poderia ter chamado. Então a gente não pode só pegar no amor ao meu partido. Se errou, a gente tem que ver. Eu olhei bem, de calma. Eu sei, eu conheço muitos Zé Antônio, um cara bom, né? Isso aí ninguém disse que ele roubou. Ele não roubou, isso é mentira, vou falar, porque ninguém falou isso. Então a gente tem que começar a pensar nessa política de 2016. Um pensamento diferente. As pessoas querem evoluir. A gente vê do nosso lado em Canjota. Nós estamos em Brasília. Quem eu encontrei lá? Encontramos faladores, corretor. É verdade, vereadores? Nós estávamos sentados na bancada gaúcha, entrou ele, parou a reunião. Da bancada gaúcha, parou a reunião, da senador, todo mundo parou. Chegou o prefeito de Canjota. Então, olha a força que ele tem. Porque ele está sempre correndo atrás. A gente tem que pensar em gestão, de buscar as coisas do município. Não é querer trancar as coisas. Se um partido que ganhou alguma coisa, não vamos trancar nada. Vamos que saia para as pessoas. Vamos pensar, pessoal, tenha um minuto de atenção, pense bem quando vamos dormir hoje, que o ano que vem tem uma política, e vamos pensar em união. Não pensar em brigar. A política é só 3 meses. Acabou a política, vamos fazer uma seleção de políticos para o município andar. Muito obrigado pelo espaço, presidente. Obrigado, vereador André. Essas pedidos serão encaminhados. Eu dou encerrado a sessão ordinária de 19 de maio de 2015. Agradeço o carinho de todos vocês e a presença. E passo agora ao professor Marcos, que vai tocar a audiência pública. Professor Marcos, para tocar a audiência pública. E nós vamos para a plateia agora ouvir a faculdade. Obrigado, senhoras e senhores.